Olá, espero que você esteja bem, muito bem. Se eu tô com saudade de vocês, mas é claro que eu tô. Saudade dos nossos encontros, das nossas aulas, da nossa convivência 2 vezes por semana. Mas o momento exige que a gente aguente a saudade, né? Então vamos trabalhando, fazendo sempre o melhor que nós pudermos para que tudo dê certo. Eu deixei na segunda-feira passada, dia 30, um roteiro de trabalho para vocês a partir de uma videoaula que tem na internet, estudando também sobre filosofia medieval e filosofia de Agostinho, e esse roteiro é o de um trabalho que vale 6 pontos, aqueles 6 pontos da nossa atividade avaliativa. Eu preciso que você leve a sério isso aí, tá bom? Capriche, responda às questões que foram colocadas, porque a vida não pode parar, né? Nós precisamos ficar parados em movimento. E ficou complicado isso, né? Ou seja, nós não podemos nos movimentarmos para fora das nossas casas, o isolamento é importante, mas dentro de casa vamos trabalhar, vamos fazer tudo aquilo que nos compete da melhor forma possível, ok? E dando continuidade aos nossos estudos, nós estamos estudando a filosofia de Santo Agostinho. Já fizemos várias considerações sobre Santo Agostinho em aulas anteriores. E nessa aula de hoje, quero conversar com você sobre alguns pontos também sobre Santo Agostinho, que estão aí nas páginas 102 a 104 do nosso livro didático do material da FTD. Eu vou fazer aqui nessa aula virtual, nessa videoaula, várias considerações importantes, mas isso não dispensa de modo algum a leitura do texto. Aliás, parte do tempo da nossa aula é exatamente para você estudar o livro. Se você tiver dúvidas com relação ao conteúdo, o que você vai fazer? Anotar essas dúvidas para que posteriormente, no momento de uma interação em tempo real, você possa apresentar as dúvidas que tem e eu vou poder, com toda certeza, ajudar você a dirimir as suas dúvidas, tá bom? Bom, primeiro ponto da aula de hoje é sobre a existência de Deus. Essa questão, provar a existência de Deus, essa questão foi uma questão bastante repetida e bastante trabalhada ao longo da filosofia medieval. Vários filósofos enfrentaram essa questão. Quer dizer, será possível provar racionalmente essa questão, a existência de Deus? Os filósofos medievais, de modo geral, acreditavam que era possível. Santo Agostinho também entra nessa questão, embora, fique atento a isso, a gente costuma sempre dizer que a filosofia de Santo Agostinho não tem uma teoria muito sistemática sobre essa questão. Ou seja, Agostinho trabalha a questão da existência de Deus, trabalha essa problemática, mas não há na filosofia de Agostinho uma elaboração muito detalhada e profunda sobre isso. É importante levantar essa questão em Agostinho porque a partir dele essa questão vai ser tratada de modo insistente pelos demais filósofos medievais, tá ok? Bom, tem uma discussão, essa discussão é colocada na filosofia de Agostinho a partir de um debate que ele faz com um amigo dele chamado Evódio. Esse amigo de Agostinho, chamado Evódio, vai debater com Agostinho sobre essa questão de modo muito bacana. E Evódio, ele provoca Agostinho assim, olha, ô Agostinho, é claro que é possível provar a existência de Deus, basta ter fé. Ou seja, se eu tenho fé que Deus existe, eu consigo construir uma prova consistente sobre a existência de Deus. E aí Agostinho fala, não, tá bom, mas eu não quero
ficar só com a prova que vem garantida ou que é dada pela força da fé. E aí, mas por que não, Agostinho? Porque qual é o problema? Você não tem fé? Ele diz, eu tenho fé. Contudo, a prova da existência de Deus baseada na fé só vale para quem tem fé. Lógico, não é? Você concorda com isso? Pensa bem. Você acredita em Deus. Se você acredita em Deus, tudo aquilo que é falado sobre a existência dele tem validade para você, porque o elemento fé é prévio à informação que você tem, né? E aí se alguém diz assim, mas eu não acredito nesse Deus que você está falando. A partir do momento que a pessoa diz, eu não acredito nesse Deus, por consequência, qualquer coisa que estiver garantida pela existência desse Deus perde a validade. Então, Agostinho, sabedor desse risco e da fragilidade de uma prova que está baseada somente na fé, no campo da filosofia, né, ele vai buscar outras coisas. E aí ele vai apresentar uma teoria que é a seguinte: os seres estão subdivididos ou se apresentam no mundo escalonados em graus de perfeição, graus de qualificação. Então, por exemplo, uma pedra tem um grau de perfeição inferior a um animal. O ser humano como animal, por ter racionalidade, tem um grau de perfeição superior a outros animais que não têm racionalidade. Essa é a ideia, né? Então, quanto mais o ser presente no mundo é capaz de manifestar essa complexidade, melhor qualificado é este ser. E aí ele fala que o ser humano é, de todas as criaturas de Deus, a que possui maior grau de perfeição, exatamente por considerar que o ser humano tem racionalidade. E aí ele faz um raciocínio da seguinte forma: ora, se o ser humano, por possuir racionalidade, é capaz de interpretar, de compreender os seres que estão à sua volta, e nesse processo de compreensão, a razão, que é o mais alto grau de manifestação de perfeição, consegue suspeitar que existe algo acima dela, que tem maior superioridade que ela, automaticamente seria impossível que não existisse esse algo. Ou seja, quando a razão, que é capaz de perceber esses graus de hierarquização dos seres, é capaz de reconhecer que há uma realidade maior do que ela, isso é uma prova racional da existência desse algo maior do que a racionalidade. Então esse é o raciocínio racional que Agostinho desenvolve para a prova da existência de Deus. Vale a pena fazer uma leitura detalhada. Na internet você encontra também umas coisas legais. Se você tiver um tempo a mais, né, além dos 50 minutos da nossa aula, um tempo a mais, eu recomendo a você que dê também uma pesquisada em algo mais sobre isso aí, tá bom? Bom, o outro assunto que eu quero conversar com você envolve a ideia de livre-arbítrio, a ideia de mal e pecado original. Esses três conceitos, essas três ideias, elas se interrelacionam no pensamento de Agostinho. Uma leva à outra. Mas é primeiro preciso compreender um pouco o que Agostinho pensa sobre livre-arbítrio. Essa expressão é muito comumente usada. Você já deve ter ouvido alguém falar: não, o ser humano tem livre-arbítrio, veja aí o seu livre-arbítrio. Muitas vezes ela é mal compreendida, ela é falada num ambiente de senso comum com pouca profundidade do que ela significa, levando em conta, sobretudo, o pensamento de Santo Agostinho. O que Santo Agostinho entende por livre-arbítrio? O que o nosso livro traz sobre isso é muito pouco, portanto eu gostaria que você ficasse atenta
a esta parte da videoaula, porque ela complementa, ela amplia o que está no livro. Santo Agostinho fala que o livre-arbítrio ocorre quando o ser humano exerce escolhas com relação a situações que o distanciam da vontade de Deus. Então, livre-arbítrio e liberdade para Agostinho são coisas ligeiramente diferentes. O homem age com base na liberdade quando escolhe colocar em prática na sua vida aquilo que Deus queria para ele. Preste atenção nisso. Quando o ser humano leva em conta aquilo que Deus quis para ele, e portanto Deus só quer o melhor, o bem, em última análise para o ser humano, o bem pleno, quando o ser humano acata, acolhe isso, ele age com a liberdade. Por outro lado, quando o ser humano escolhe coisas que, ao invés de aproximá-lo de Deus, o distanciam de Deus, ele age com o livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio é, em tese, formado pelas escolhas, ou é aquela faculdade, aquela capacidade que tem o ser humano de estabelecer escolhas com relação a situações concretas que o distanciam de Deus. Entende? E é a partir desta possibilidade de escolher coisas que o distanciam, que negam Deus, que vai haver também a discussão a respeito do mal em Agostinho e do pecado original. Vou adiantar aqui a questão do pecado original, que está trabalhada no nosso livro, na página 104, com relação à qual eu estou deixando no roteiro de aula uma atividade para essa questão aqui do pecado original, que está aí na página 104, tá bom? É importante que você faça essa atividade para complementar a sua aprendizagem e o nosso tempo de aula. Meu querido, minha querida, então vamos lá. O que é o pecado original? O pecado original é a atitude humana que nega a condição de criatura que o ser humano tem no exercício do livre-arbítrio. Então vamos imaginar, se o ser humano não tivesse livre-arbítrio, se ele não pudesse escolher algo que negasse Deus, que o distanciasse de Deus, ele não teria cometido o pecado. Então o pecado é fruto do livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio é a real possibilidade de fazer algo que é contrário àquilo que Deus planejou para cada ser humano, como sendo algo muito bom, como sendo o bem e a felicidade plena. Entende? Então, como essa ação praticada por Adão e Eva, né, com toda a força simbólica que tem isso na narrativa judaico-cristã, quando o ser humano pratica algo que o coloca como alguém que acredita não precisar de Deus, a ideia da autossuficiência, o pecado original, né? Eu não preciso de Deus para ser feliz, eu consigo dar conta de mim mesmo sem qualquer relação com a divindade. A isso nós chamamos de pecado original, e isso é fruto do que nós chamamos de livre-arbítrio. Junto com isso tudo, e para a gente não demorar demais na aula e você ficar se sentindo cansada ou cansado, tem uma discussão que está aí na página 103 do nosso livro, que são os 3 tipos de mal. Agostinho fala que, para entender o mal, nós precisamos dividir o mal em 3 tipos diferentes. O mal metafísico, o mal moral e o mal físico. O mal metafísico não existe em si mesmo. Preste atenção nisso. Agostinho, negando a teoria dos maniqueístas, ele tinha sido maniqueísta durante muito tempo, negando a teoria dos maniqueístas, Agostinho diz assim: não existe uma realidade, um ser em si que é o mal. Mas então o que é o mal nesse sentido, Agostinho? Ele vai dizer, ora, o mal não é nada mais, nada menos do que a ausência do bem.
você deve estar, se já fez o trabalho lá valendo os 6 pontos, deve estar lembrando que o professor da videoaula que você está estudando lá também faz referência a isso. Olha só, o mal, nesse sentido metafísico, é o nome que nós damos a uma realidade na qual o bem está totalmente ausente. E aí a metáfora que os autores usam para falar disso é a metáfora do escuro, dizendo que o escuro não existe como uma realidade em si, ele é tão só o nome que nós damos à ausência da luz, não é? Então essa é a ideia do mal. O que é o mal metafísico? É a ausência do bem. Mas existe também o mal moral. O mal moral é a atitude humana de negar Deus. O mal moral nasce com o pecado. Toda vez que o ser humano pratica algum tipo de atitude ruim, ele pratica um mal que Agostinho chama de mal moral. A mentira, a preguiça. Recentemente um amigo me ligou e falou: rapaz, eu não sabia que eu era tão preguiçoso. Eu fiquei esses dias em casa, eu estou vendo tanto que eu sou preguiçoso. A preguiça é um mal moral, né? Porque ela gera algum tipo de prejuízo, seja para o indivíduo, seja para a coletividade, né? Então, as ações ou omissões das pessoas que geram algum tipo de mal e que nós chamamos de pecado no âmbito da teologia cristã, elas são chamadas por Agostinho de mal moral. E o mal físico? O mal físico é a consequência do mal moral. Então, por exemplo, eu agrido uma pessoa fisicamente, para ser bem básico no exemplo. Eu pratico uma agressão a alguém, uma agressão física a alguém. Ao fazer isso, eu cometo um mal moral, porque eu estou sendo agressivo. Mas como consequência desse mal moral cometido, essa pessoa vai ter um prejuízo. Eu também vou ter um prejuízo, porque eu vou ficar depois me sentindo eventualmente culpado, ou eu vou ter que pagar por isso judicialmente. Essa consequência que dói em mim, em função do mal moral praticado, é chamado de mal físico para a filosofia de Agostinho. Então, é isso. Para não delongar demais, vamos parar por aqui. Cara, foi muito bom estar com você nessa videoaula. Espero que você esteja bem aí na sua casa, cumprindo o isolamento social, não só por você, mas cumprindo o isolamento social pelas outras pessoas que precisam, de qualquer forma, saírem das suas casas, né? E espero que tudo corra bem, tudo vai ficar bem, eu acredito, e a gente se vê em breve, tá bom? Valeu, foi muito bom falar com você, fique bem, um grande abraço!